Meu nome é Stephanie e hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Ratos e Homens, do John Steinbeck. John Steinbeck é simplesmente um dos escritores americanos mais influentes. Ele morreu, se não me engano, no final dos anos 60. Esse livro foi escrito em 1937. Esse é o terceiro livro do Steinbeck que eu leio. O primeiro foi As Vinhas da Ira. Tem resenha no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Esse é um dos meus livros favoritos, assim, de da vida. E A Pérola, que eu li do Steinbeck também, eu não tenho resenha aqui no canal, porque eu decidi não fazer, porque o livro ele é muito curto. Então, tipo, se eu fosse fazer a resenha, ia acabar contando tudo. Então, só fica a dica, né? Mas é um bom livro também. A maioria dos livros do Steinbeck tem como pano de fundo a Grande Depressão, né? E dos trabalhadores rurais, as dificuldades dos trabalhadores rurais. Esse também. Esse conta a história do George e do Lenny, que são amigos, assim, que, por exemplo, bem diferentes. Uma amizade bem atípica, tipo, porque o Lenny, ele tem, assim, problemas mentais, ele tem algum tipo de atraso mental leve que faz dele, assim, agir como uma criança, mas ele é uma pessoa muito doce, ingênua, só que ele tem, assim, tipo, ele é mega alto, mega forte, tipo, só que ele, apesar da estatura dele, assim, ele não faz mal a ninguém, sabe, tá? Só que ele é bem atrapalhado, eu vou falar, e o George é mais baixinho e tal, né? E eles acabam se encontrando e o Lenny é uma pessoa que não pode viver sozinha. Ele é muito dependente do George, porque ele se mete em confusões que quase acabam por, né, acabar em tragédia. E ele morava com a tia dele morreu e ele acabou ficando com o George. Os dois procuram trabalho em fazendas. Eles conseguem trabalhos, mas algumas coisas dão errado porque o Lenny ele é muito atrapalhado. Eles acabam sendo despedidos ou tendo que fugir às pressas. O George reclama, né, que tipo, se ele não tivesse que ter o Lenny nas costas, ele seria tudo mais fácil para ele estaria trabalhando, mas só que ele não consegue se desfazer do Lenny, no fundo ele gosta do Lenny, porque ele não gosta que chame ele de louco, tem vezes que ele defende ele. E a gente vai ver mais além no livro que ele realmente sente um amor, assim, de como se fosse um irmão ou um filho, né, alguém que ele tem que cuidar, mesmo que ele reclame. O Lenny tem uma relação. Aqui vou falar de outros personagens que tem no livro. Tem o Candy, que é um senhor assim que ele não tem uma mão e ele tem um cachorrinho, trabalha lá também. E tem o Crocs, que trabalha no estábulo, ele lê muito, ele é bem solitário. O Curly é o filho do dono da fazenda que vive incomodando e pegou assim uma implicância com o Lenny, sabe? Depois disso tem umas consequências. E tem a esposa do Curly, que é uma moça que vive flertando com os caras da fazenda e eles fogem dela porque eles têm medo que isso dê problemas para eles, né? Porque eles são só lá para trabalhar. Então eles vão trabalhar nessa fazenda que vai se desenrolar com toda a história, a fazenda do Curly, né? Do pai do Curly. E lá eles falam, o sonho deles, do George e do Lenny, é ter um pedacinho de terra para plantar e serem os próprios patrões. E que nem o George diz, daí o Lenny vai cuidar dos coelhos, vai ter uma horta, uma vaca, sabe? Eles têm esse sonho. E daí o Candy ouve, o senhor, o Candy, que é um velhinho sem mão, ele ouve isso daí, ele pensa, ele quer participar desse sonho deles, quer também ter uma terrinha só dele não, junto com eles, para poder trabalhar com eles, como se fosse, de certa forma, uma aposentadoria. Então o livro tem diversas pessoas com, assim, fala bastante da questão do sonho, das aspirações, e também o Lenny tem uma relação especial com os bichinhos, ele gosta muito de bichinhos tipo rato, sabe? Ele pega um rato e começa a fazer carinho, assim, de maneira bem ingênua e acaba às vezes esmagando o rato, matando o rato, né? E daí o George fala pro Lenny não pegar mais, né? E ele ganha um cachorrinho a certa altura, né? Ele começa a fazer carinho no cachorrinho, não vou contar o que acontece. Mas assim, todos eles têm grandes aspirações de sair né, dessa vida dura, né, de trabalhador rural, assim, que eles não conseguem juntar mais para poder, assim, além de comer, poder comprar alguma coisa que seja deles, né. O livro toca bastante na questão da solidão, né, porque se for ver o Lenny e o George são dois homens solitários que estão juntos, né, por conta, né, de que
por conta da solidão, né, que os uniu, né, uma amizade atípica. E, assim, o livro fala, assim, tem bastante essa relação fala bastante dos animais no livro, tipo, por exemplo, o título Ratos e Homens é baseado num poema, numa frase de um poema do poeta escocês Robert Burns, que fala assim: com frequência, os planos de ratos e homens dão errado. Então, tipo, né, esse tirou o título disso, e o título também tem a ver com os ratinhos que o Lenny gosta de fazer carinho e tal, né? Tem o cachorrinho, tem assim os coelhos que ele quer tanto ter, que é o sonho dele, né? Cuidar dos coelhos na fazenda. Então tem essa relação com os animais. Outra coisa dos animais também é, coisa que eu vou dizer assim, que o Kent, que é aquele senhor lá, ele que quer ir morar com eles, ele tem um cachorrinho, sabe? Ele tem um cachorro assim mais velho. E eu tava dizendo assim para prestar atenção nesse cachorro, porque lá no final você vai se lembrar dele e do Lenny. Ele e o Lenny tem uma, assim, como é que eu vou dizer, não é nenhuma ligação, mas é uma semelhança, você vai ver no final, então presta atenção cachorro, nesse cachorrinho, esse cachorro mais velho. Bom, esse livro, eu gostei muito desse livro, tipo, o final, assim, é muito triste, como a maioria dos livros do Steinbeck, que eu li os outros também, assim, tipo, de chorar, sabe? É um livro bem curtinho. Eu já li ele faz um tempo, só que eu tava. Era pra me ter feito a resenha faz um tempo, só que eu tava às voltas com a resenha do Longe da Árvore e não tinha podido fazer essa resenha ainda. Tanto que eu tenho até a resenha do Grande Mentecapto, que eu terminei já faz um tempinho e não fiz ainda, então essa vai ser a resenha. Essas resenhas vão fechar o ano. Tô lendo o livro de poesia ainda do Pablo Neruda, só que aqui eu comecei a ler Uma Breve História da Humanidade. Só que esse livro eu não vou conseguir ler essa semana, então eu vou contar como um livro lido, né, a partir de janeiro. Então esses aqui são as últimas resenhas. Eu recém comecei a ler esse livro, que é um best-seller, né? E né, vai ficar para janeiro a resenha. E eu vou ver se eu faço uma resenha dos melhores, talvez provavelmente em janeiro, dos melhores livros do ano. Mas olha, Ratos e Homens é um livro que vale muito a pena. Fica a dica. Tchau!